Gente, o Fernando é um arquiteto, designer e marceneiro brasileiro, que ao longo de sua carreira de mais de 20 anos, tem se destacado por seu meticuloso processo criativo e pela integração do design com a marcenaria tradicional. Suas peças, singulares e sofisticadas, são marcadas por um minimalismo que revela uma complexidade intricada. O trabalho de Fernando, segundo as palavras da propriedade, é pura poesia. Cada detalhe, dos esboços ao verniz, reflete um compromisso com a excelência e a autenticidade. Essa mostra celebra sua carreira, trazendo peças que são símbolos do seu trabalho. Além disso, o Fernando é presidente do Instituto Sérgio Rodrigues e diretor criativo no Sérgio Rodrigues Atelier. Fernando, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, queria primeiro agradecer essa organização tão primorosa, está tão bonito. A Abadia, que já conheço há tantos anos e sabe como ninguém receber as pessoas, é uma pessoa tão carinhosa. E Denner e Dani também, né, que estão aí juntinhos da Abadia promovendo isso daqui todo. Então, muito obrigado. Prazer é nosso receber você junto. Fernando, quando a gente entra no site do Fernando, gente, eu acho que a maioria das pessoas aqui já tiveram essa oportunidade, já teve essa oportunidade, a gente vê de cara o título Madeira de Sentir, que inclusive inspirou um pouco a gente ao dar o título da nossa mostra. Conta pra gente um pouquinho o que significa Madeira de Sentir. Isso foi uma certa brincadeira, né, com uma expressão que a gente conhece, que é maneira de sentir, né, um jeito de sentir. E aí é um jeito de sentir a madeira. Para mim, o trabalho criativo não é só fazer o desenho, não é só a imaginação, nem só o projeto, mas é também a materialização das ideias, primeiro no desenho e depois propriamente na peça. E aí por isso que eu me considero e sou de fato marceneiro, porque o trabalho criativo ele não se encerra no projeto, mas ele continua até a conclusão do verniz, vamos dizer assim, da finalização da peça. Eu sempre fiz questão de saber fazer, saber usar a madeira, conhecer as ferramentas, saber usar as máquinas, o processo. Então a madeira de sentir, acho que diz respeito um pouco a esse processo. E conta pra gente um pouquinho, eu já ouvi falas maravilhosas sobre a madeira. Conta pra gente um pouquinho de como você vê essa matéria-prima, que também é uma fonte de inspiração para você. Pois é, a madeira é um material de uma generosidade muito grande. Se você não tem conhecimento nenhum e juntar alguns retalhos de madeira, um prego e um martelo, seria assim a coisa mais rudimentar, como ferramentas, você faz alguma coisa. E dessa total simplicidade, até você conhecer encaixes, saber dar forma à peça e os processos para chegar nesses resultados, você faz coisas ultra sofisticadas. Então a madeira, ela absorve todas as vontades, a capacidade que cada um tem, né? Seja mais refinado ou mais simples, a madeira atende. Para você ter uma ideia, as fundações de Veneza são feitas de madeira. Sim. E está lá inteiro, né? Está lá inteiro, quer dizer, o problema que você fala um pouco de deterioração não é pelo fato de ser madeira, o problema é a poluição. Mas está lá, enfim, há mais de 1.500 anos. Então a madeira é esse material incrível de você usar, o toque é bom, o cheiro é gostoso, você consegue sentir o que é passar uma plana numa madeira, cada madeira vai responder de um jeito diferente, vai até às vezes ter um som diferente, né, no corte da plana, e também é um material renovável. Então, você pode cuidar das florestas para que elas se mantenham em pé, retirando só o que você precisa, e você pode reflorestar. E quando você descarta uma peça de madeira na natureza, ela na natureza absorve facilmente esse material. E tem outra coisa curiosa que eu já experimentei isso algumas vezes. Se você tem uma madeira de demolição
que já foi uma tesoura de telhado, um vigamento, alguma coisa assim. Você pode transformar aquilo numa peça de móvel ou numa outra estrutura, que foi uma coisa que eu fiz uma vez. Quer dizer, usei essas tesouras de telhado para fazer uma estrutura de um pequeno escritório dentro do galpão. Aí depois eu precisava desse escritório, eu desmontei, usei essa madeira para fazer uma mesa. E você pode usar continuamente esse material. Se a madeira tem 100, 150 anos ou até 1000 anos, ela é utilizável. No Japão tem um ditado que diz que se você quer uma construção para durar 100 anos, você constrói em metal. Se você quiser que dure 300 anos, em alvenaria. Se quiser que dure 1000 anos, é em madeira. E aqueles pagodes, aqueles templos religiosos japoneses, eles são feitos de madeira, milenários. E enfim, estão lá, estão em pé. Legal, bacana. E durante as conversas sobre o projeto, a gente comentou que você poetiza a madeira, né? Inclusive por isso poemas tangíveis. E aí cada uma dessas poesias, elas se concretizam nas suas peças, no seu mobiliário. E seu mobiliário é repleto de história, né? Uhum. Cada peça é uma história que você conta. Como é que é isso de trazer uma homenagem para cada uma das peças? Como é que você vê? Está perto do seu processo criativo? Faz parte de como você vê o design? Conta um pouquinho pra gente. Eu talvez tenha aprendido um pouco disso com o próprio Sérgio Rodrigues, que também tinha essa coisa de batizar as peças com o nome de pessoas. E ao longo da vida a gente vai se inspirando mesmo, tanto na própria marcenaria ou na história que fez aquela peça nascer. Então, eu tenho um banquinho que chama Antônio. Antônio era um marceneiro português, torneiro. E eu passava na frente da oficina dele, que era minúscula, tinha 6 metros quadrados, e eu ficava curioso para ver como é que era e tal, enfim, mas eu ainda não trabalhava tanto com madeira. E ele era muito sisudo, né? Um português fechado. E aí eu ficava olhando, dizia bom dia, ele não respondia, enfim. Mas eu falei, não, eu vou conquistar a amizade dele. E quando o meu filho estava para nascer, eu levei todas as peças que eu tinham que ser torneadas para fazer o berço, né? Que eu fiz com o Pedro. E ele torneou as peças e dali começou uma conversa. Depois o Pedro pequenininho, às vezes eu levava lá para ver como é que era o trabalho. Eu sei que virou um grande amigo. E eu passei a ter peças torneadas nas minhas criações, primeiro porque eu gosto da ferramenta, gosto do efeito, mas também porque eu queria manter essa relação com o seu Antônio. E no finalzinho da vida dele, ele praticamente trabalhava para fazer as coisas que eu demandava a ele. E, enfim, ele faleceu. Um pouquinho depois que ele faleceu, eu já tive que assumir a produção toda que ele fazia de torno. E aí eu falei, eu vou fazer um banquinho para ele. Eu fiz esse banquinho que tem todas as peças torneadas, né? Todos os pés, as travessas e o assento, tudo é feito no torno. É uma peça especial, né? Pois é. E aí cada peça acaba tendo uma história de inspiração mesmo. E eu sei que um passarinho me contou, que uma das suas grandes inspirações é Santos Dumont, né? Pois é, isso eu acho que a gente, para ser criativo, tem que entender o que nos motiva. E desde pequeno, no início da adolescência, eu morava em São Paulo, eu visitava muito o Museu Aeroespacial em São Paulo, que era no Parque Ibirapuera, o edifício da Oca, que eles chamam de Oca, né? E tinha muitos objetos Santos Dumont, tinha a réplica do 14 bis, do Demoiselle e vários outros aviões, e aquilo me animava muito. Eu gostava desse ambiente, gostava daquelas máquinas, da beleza das máquinas. E aí eu comecei a estudar também a história de Santos Dumont, que é fascinante, e é uma coisa que me anima muito. Você imaginar essa pessoa, filho de um fazendeiro de café, que aos 7 anos de idade já dirigia, não chamava trator, né? Chamava locomóvel. Era uma espécie de uma locomotiva que andava sem trilho, mas é um ancestral do trator. Com 12 anos ele conseguia mover as locomotivas Baldwin da fazenda. 12 anos.
ele propunha soluções para as máquinas de beneficiamento de café. O pai dele, Henrique Dumont, ele tinha um processo muito mecanizado, todo o tratamento do café. E foi um visionário porque ele percebeu que o Alberto tinha que ir para a Europa para se desenvolver. Então ele antecipou a parte dele de herança, era um valor bastante alto, e ele se muda para a França. Ele cria 2 balões esféricos e se propõe a desafiar, a conquistar os 2 grandes desafios do domínio do ar. O primeiro que era tornar o balão dirigível, né? Balão já existia desde o século XVII, enfim, mas ele viajava ao sabor do vento, ninguém controlava esse voo. E também realizar o voo mecânico, né? O voo mais pesado que o ar. Né, o balão, dentro do sistema do balão, ele é mais leve que o ar, por isso que ele levanta, mas o voo mecânico já dependia de outros conhecimentos. Entre uma coisa e outra, ele cria um pequeno balão que chama Baladeuse, que é o balão número 9. O balão número 6 foi o primeiro dirigível, né, onde ele conquistou o prêmio Deutsche de la Mer, e depois ele faz esse Baladeuse, que é um feito de uma grandiosidade nada a dever às outras 2 conquistas. Era um carro aéreo. Era uma locomoção aérea, dessa que a gente fantasia na infância, enfim. Só que ele descia com esse pequeno balão no Champs-Élysées, ele ia visitar amigos, descia no jardim da casa do amigo. É uma locomoção aérea que ninguém na humanidade até hoje realizou. Ninguém. Só Santos Dumont. Isso é um feito de uma magnitude gigante. Ele pediu ao Louis Cartier que fizesse o relógio de pulso para ele, porque ele, né, precisava ocupar as mãos com o aparelho, né? Então ter o relógio no pulso seria prático, e a gente usa isso daqui hoje porque um dia ele pediu ao Cartier que fizesse para ele. E essas histórias me animam, sobretudo porque eu fico imaginando o que era essa pessoa que mediu 1,52 m de altura, estudando todo tipo de coisa para conseguir realizar seu sonho, fazendo seus aparelhos. Ele fazia, né, participava da construção e imaginava materiais também que fossem mais leves, que fossem mais eficientes, diferente de tudo aquilo que já tinha sido feito. E somado isso tudo, ele estava falando do sonho de voar. O sonho de voar é alguma coisa que está na humanidade desde sempre, desde Ícaro, né, na mitologia grega, mas, enfim, 1000 e tantos anos depois, 2000 anos depois, você vai ver Leonardo da Vinci se manifestando, quer dizer, transformando em aparelhos aéreos uma mistura de uma observação da anatomia dos animais, dos bichos, das asas, e juntando isso com uma ideia de engenharia, ele está manifestando um desejo de uma humanidade. Aí 400 anos depois aparece um Santos Dumont que realiza, um brasileiro que realiza esse sonho. Isso me anima assim de todo jeito. E o Santos Dumont tinha uma qualidade de ainda fazer tudo que ele fazia com um apuro estético, com todos os aparelhos dele eram belos, eram bonitos, eram para ser apreciados como um evento, né, como uma obra de arte, como uma performance. Então, eu acho que a gente tem que entender, né, o que anima, o que dá um sopro de vida assim na nossa inspiração. Para mim, quer dizer, tem outras coisas que me animam, mas sem dúvida o Santos Dumont é uma referência. E aí a gente tem uma poltrona. Pois é. Santos Dumont. Em 2006 foi o centenário do primeiro voo mecânico da história, realizado em Paris em 1906, com o 14 bis. E eu queria fazer uma homenagem, alguma coisa que, né, contasse essa história, né, dele sempre ter me inspirado tanto. E aí eu fiz diversos desenhos, até não gostava, aí fica aquela autocrítica, não, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ruim. Mas teve uma hora que a coisa se materializou num desenho feito à mão livre, mas eu falei, agora já sei o que é, né? Aí fiz uma maquete, depois fiz os protótipos e aí lancei, consegui ainda terminar no finalzinho de 2006, mas no ano do centenário. Legal, bacana.
E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre sobre o seu legado, na verdade que você é a continuação de um legado, né? Que é o trabalho do Sérgio Rodrigues. Pois é, curiosamente o que me levou ao Sérgio, bom, primeiro que eu sou primo dele, eu assisti uma palestra. Não sei se todo mundo sabe que ele é primo do Sérgio. Quando eu fazia a faculdade de desenho industrial no Rio de Janeiro, eu assisti uma palestra dele, fiquei super entusiasmado. Quando cheguei em casa, nessa época eu morava com a minha tia, ela falou, mas ele é seu primo. Aí ela organizou um jantar em casa, chamou a Vera Beatriz, o Sérgio. Assim, casualmente? Foi. Aí eles foram e eu mostrei uma maquete da Casa Encantada do Sérgio, que eu tinha feito muitos anos antes, que é uma casa que ele tinha em Petrópolis, uma casa pequenininha, estilo europeu, assim, com o telhado bem inclinado e tal, e eu adorava esse projeto. Eu fiz uma maquetezinha dele e mostrei para o Sérgio. Aí o Sérgio me chamou para fazer maquete de casa pré-fabricada. Então, o Santos Dumont está no meio dessa história, né, de certa forma. E o parentesco que eu tenho com o Sérgio em comum é o nosso bisavô, que se chamava Fernando Mendes de Almeida, o mesmo nome que eu tenho. Esse nosso bisavô era o pai da avó do Sérgio e pai do meu bisavô, do meu avô. Quer dizer, os nossos avós são irmãos. E no início do século passado, o meu bisavô era proprietário do Jornal do Brasil. E eu tenho uma foto que tem o Fernando Mendes de Almeida, meu bisavô, ao lado do Santos Dumont, visitando o Jornal do Brasil. Essa foto está publicada no livro do Catu, do Sérgio Rodrigues. Então tudo se encontra. Pois é. E aí quanto tempo você teve com o Sérgio, assim? Aí eu trabalhei, de 2006 eu fiz uma maquete, depois em 93 ele me chamou para fazer uma segunda maquete, e aí dessa segunda maquete eu já continuei até o ano 2000. Então trabalhei 7 anos dentro do estúdio. Depois eu abri uma pequena marcenaria, comecei a fazer algumas peças minhas, e por encomenda do escritório do Sérgio, algumas peças dele também. Então eu passei 10 anos fazendo peças do Sérgio, quando ele tinha alguma encomenda específica do escritório dele. Aí depois desse período, aí ele me autorizou, me concedeu um licenciamento. E aí eu comecei a fazer sob licença. Legal, bacana. Que bom, Fernanda. É um prazer ter você aqui conosco. É um prazer poder receber todos vocês para poderem admirar o trabalho do Fernando. Em nome da Zê, da Bá, da Dani, do Beni, a gente queria agradecer muito a escritório Ana Paula Samerson, Linda, Salvador e o Bruno, pelo projeto maravilhoso que vocês fizeram, para receber de forma tão poética os poemas tangíveis de Fernando Mendes. Agradecer também a Cerrado Galeria pelos quadros lindos, pela arte que brilhantou esse projeto maravilhoso do escritório. E é isso, gente. Fernando vai ficar com a gente aqui durante a noite. Vocês podem tietar, conversar, perguntar. Tinha muita história para contar, porque cada peça do Fernando é uma história para contar. Eu estava conversando com ele antes, eu falei, você na verdade é um grande contador de histórias. Obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigado.